O que era para ser uma entrevista leve, no tradicional clima descontraído do programa Mais Você, rapidamente se transformou num momento de pura tensão e constrangimento. Ana Maria Braga, apresentadora consagrada, acostumada a conduzir conversas suaves no café da manhã dos brasileiros, decidiu entrar num terreno que não dominava: a arena política. E ali, diante de Nicolas Ferreira, ela tentou o que muitos já tentaram: humilhar, desestabilizar, reduzir a caricatura. Mas o que Ana Maria não contava era com a resposta rápida, afiada e irrefutável, que simplesmente calou o estúdio ao vivo. Esse episódio virou o exemplo perfeito de como alguns nomes da velha mídia ainda não entenderam que os tempos mudaram. O que antes seria facilmente manipulado com edição, hoje acontece ao vivo, diante de um público que não aceita mais ser tratado como massa de manobra. Ana Maria, num tom sutil mas carregado de insinuação, tentou colocar Nicolas como alguém sem empatia, como alguém alheio às pautas sociais, como alguém que só pensa no próprio lado. Foi aquela típica pergunta disfarçada de neutralidade, mas todo mundo percebeu que o tom era de provocação, só que Nicolas não titubeou. Com a calma de quem já entendeu o jogo, ele respondeu de forma seca, clara e absolutamente devastadora. Se preocupar com as pessoas não é concordar com narrativas prontas. É ter coragem de questionar o que te empurram como verdade absoluta. Ali, Ana Maria sentiu que havia perdido o controle da situação. Tentou retomar. Tentou fazer parecer que Nicolas estava fugindo da pergunta, mas ele foi ainda mais direto. Eu não sou obrigado a aceitar a pauta que a velha mídia tenta impor. Eu me preocupo, sim, só que me preocupo com quem acorda cedo, com quem paga imposto, com quem quer viver sem depender do governo. Essa frase foi um verdadeiro soco na narrativa montada. E o melhor, foi dita com serenidade, sem precisar elevar o tom, sem teatralidade. Apenas a verdade, nua e crua, jogada ao vivo. Ana Maria, visivelmente desconcertada, ainda tentou apelar para o clássico discurso emocional, puxando exemplos sensíveis que costumam amolecer qualquer entrevistado. Só que Nicolas já estava pronto. É curioso como sempre se fala dos sentimentos, mas nunca se fala dos números. Porque os números desmontam o discurso bonito e mostram o fracasso das políticas que vocês defendem há décadas. Silêncio. O estúdio ficou mudo por alguns segundos. E o público sentiu. O que era para ser uma emboscada elegante se tornou uma vitória simples, mas poderosa, de quem ousou falar o que muita gente pensa, mas poucos têm coragem de dizerem. Rede Nacional de Ana Maria tentou então fazer o que a velha imprensa costuma fazer quando se vê encurralada: mudar de assunto, fingir que nada aconteceu. Mas já era tarde. O recado estava dado. E o impacto já tinha tomado conta das redes sociais. O vídeo circulou em minutos. E o Brasil viu e viu que, mesmo nos espaços mais controlados, mesmo nos programas em que a pauta é cuidadosamente montada para favorecer uma narrativa, a verdade pode surgir. E quando surge, ela cala, ela constrange, ela desmonta. E esse episódio não é sobre Nicolas versus Ana Maria. É sobre o velho sistema versus o novo. É sobre quem ainda acha que pode ditar o que você deve pensar, contra quem está disposto a pagar o preço por falar o que precisa ser dito. É o retrato perfeito da luta entre quem tenta se proteger atrás da simpatia da grande mídia e quem prefere enfrentar as perguntas com a verdade, ainda que custe a própria imagem perante os donos do microfone. E o mais interessante é que o ataque de Ana Maria Braga seguiu o mesmo script que já vimos tantas vezes. Primeiro, tenta-se pintar o convidado como insensível. Quando isso falha, parte-se para a militância emocional. Quando isso também falha, o caminho é tentar desqualificar com ironia. Só que dessa vez, o ciclo foi interrompido e Nicolas não apenas respondeu, ele desarmou a estratégia com dados, com exemplos práticos e com um posicionamento firme, que fugiu da armadilha da lacração. Não estou aqui para agradar apresentador. Estou aqui para defender o povo que está cansado de pagar a conta, enquanto outros brincam de fazer discurso bonito na televisão. Essa frase virou o corte perfeito. Viralizou e deixou claro que o público já percebe o jogo. O momento foi tão desconfortável que Ana Maria precisou encerrar a conversa de forma apressada, tentando salvar o clima, tentando restabelecer a alegria do programa.
Mas já era tarde. O público já tinha entendido o que aconteceu ali. Esse episódio nos mostra uma coisa. A velha mídia ainda não aprendeu que o povo cansou. Cansou de perguntas armadas. Cansou de ataques disfarçados de simpatia. Cansou de apresentadores que fingem neutralidade enquanto empurram uma pauta política com um sorriso no rosto. A diferença entre opinião e manipulação está cada vez mais clara para quem quer enxergar. O que aconteceu no Mais Você é um sinal, um alerta, de que os espaços, que antes eram completamente dominados pelo controle narrativo, agora estão sendo invadidos pela resistência. Gente que não tem medo de falar. Gente que não baixa a cabeça. E mais, é um aviso de que a patrulha ideológica vai encontrar cada vez mais dificuldade em construir as armadilhas que antes eram suficientes para silenciar qualquer um. Enquanto a velha imprensa tenta manter a aparência, o povo já entendeu o que está por trás. Enquanto tentam lacrar, nós estamos atentos. Enquanto tentam manipular, nós estamos vigilantes. A liberdade de expressão é o último muro que protege o povo do controle total. E nós não vamos derrubar esse muro só porque a velha mídia quer. Esse caso precisa circular, precisa ser contado, precisa ser visto. O momento em que Nicolas Ferreira desarmou Ana Maria Braga ao vivo não é só um mia. É um retrato de como o povo brasileiro está cada vez mais consciente, mais atento, mais pronto para questionar, para discordar e, principalmente, para resistir. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais calados. Se você também acredita nisso, compartilhe esse vídeo. Faça ele chegar onde a velha mídia não quer que ele chegue. A luta pela verdade continua. E a vigilância popular jamais será vencida pelo silêncio de quem teme ser confrontado e eles tentam humilhar. Nós respondemos com a verdade. Eles tentam lacrar. Nós seguimos lutando. Eles tentam calar. Nós continuamos falando. E pode ter certeza, o povo não vai esquecer.